Pessoal, bom dia. Que Deus nos abençoe e que nós consigamos hoje aqui ter alguns momentos de reflexão, de estudo e de aprendizado. Nós contávamos aqui hoje com a presença de um companheiro, mas por alguma razão ele não se faz presente. Em função disso, como diria Zagallo nos velhos tempos, vocês terão que me aguentar, que me engolir, que ele falava engolir, né? O tema proposto para hoje, de acordo com a nossa programação, porque todos sabem que nós fazemos aqui aos domingos um estudo sequencial de o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a sequência de hoje seria o capítulo 19, nos seus itens de 1 a 7 e 11 e 12. Esse capítulo tem por título A Fé Transporta Montanhas. Trata-se, indubitavelmente, de um dos temas mais importantes, um assunto que é de fundamental importância na vida de qualquer um de nós. A fé é algo transcendente, é algo realmente básico, que dá sustentação a qualquer um. No entanto, essas reflexões precisam ser feitas em torno da fé à luz do Espiritismo, à luz daquilo que a doutrina espírita nos proporciona. Então, aqui, nesse capítulo 19, o Kardec começa com um subtítulo chamado O Poder da Fé. E nessa abertura, ele insere como base de reflexão, como início, uma passagem, aqui é do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Trata-se de uma passagem, resumidamente é assim: quando Jesus desce da montanha, após o episódio lá da transfiguração, ele encontra lá embaixo uma situação que não deveria ser muito inusitada naquela época, né? Ali naquele meio, mas que algo estava acontecendo ali, uma pequena confusão, vamos dizer assim. Muita gente, muita discussão, gente falando. E em resumo era assim: havia um homem que estava ali pedindo ajuda aos discípulos dele para curar um menino, um filho, que estava obsidiado. Então ele dizia: meu filho está tomado por um espírito mau. Eles usavam, os evangelhos usam muito a expressão demônio, né? E esse demônio se apodera dele, joga no fogo, joga na água, enfim. Via-se claramente que era um caso de possessão, né? Quando Jesus desce da montanha e se depara com esse quadro, o homem corre para ele, fala: eu pedi para a tua turma aí, para os teus discípulos, e eles não deram conta, então estou apelando para você, veja o que você pode resolver para mim aí. E a narrativa diz que ele, diante dessa situação, teria respondido assim: raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. Se falou isso ou não, fica muito difícil saber se foi desse jeito, se não foi, porque essas coisas aqui foram escritas em torno de 40 anos depois, por pessoas que não estavam presentes, não ouviram, que contam essas histórias por ouvirem falar.
Essas tradições ficaram circulando oralmente durante muitas décadas, até que alguém escreveu. Então vamos lá, as palavras podem não ter sido exatamente estas, mas a essência dessa passagem provavelmente se deu dessa forma. O pai trouxe a ele o caso, ele naturalmente, aqui a expressão diz assim, ele ameaçou o demônio, e o demônio saiu do menino, e o menino ficou normal de novo, tudo perfeito, tudo bem. Nós podemos tranquilamente concluir que o que se passou ali foi um ato de autoridade moral da parte dele sobre um espírito inferior. Nós, ao estudar o Espiritismo, nós sabemos muito bem que espíritos desse nível, Jesus é apresentado pela doutrina espírita como um espírito puro, do mais alto grau. E quando nós estudamos a escala espírita, que está em O Livro dos Espíritos, do item 100 ao 113, quando nós chegamos ao 112, onde ele começa a falar sobre espíritos puros, primeira ordem, uma das características básicas que ele vai dizer ali é assim: autoridade moral e intelectual absoluta sobre os demais espíritos das outras ordens. Ou seja, diante de um espírito desse tipo, um inferior não tem como se furtar a obedecer, nem que ele queira. Nós não vamos encontrar nenhuma passagem nos evangelhos, se vocês procurarem em todos os 4 evangelhos oficiais, não vão encontrar nenhuma vez em que tenha acontecido um caso desse, que Jesus diga ao espírito, afasta-te dele, sai dele, ou coisa assim, em que esse espírito tenha respondido a ele, não senhor, não vou sair, o senhor aqui não manda nada, simplesmente porque isso não é possível, não é porque não deve, ou porque é uma questão de obediência, não, é porque não dá, não pode, é uma autoridade irresistível. Aqui entre nós não se passa, as coisas não se passam assim, evidentemente. Se você é chefe numa empresa, você dá uma ordem a um empregado, ele pode cumprir ou não. Nesses casos, isso não é possível. Então, o que se deu ali foi realmente um ato de autoridade. Saia, afasta-te, retira-te, e imediatamente o outro cumpre aquilo que é determinado, não há como resistir. Mas aqui o que interessa é examinar a questão da fé. O que aconteceu em seguida foi que os discípulos foram questioná-lo. Por que que você pôde fazer isso e nós não? Porque o Pai já havia pedido a eles providências com relação ao problema, enquanto Jesus estava fora, e eles não haviam conseguido. Aí ele disse aquela frase célebre: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a este monte, afasta-te daí para lá, e ele vai se afastar. Essa é a frase que está aqui. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso aqui foi colocado no início para exatamente abordar a questão do poder da fé, que é o subtítulo ao qual me referi. Kardec vai fazer aqui uma série de comentários para falar sobre essa questão, para discorrer sobre os diferentes aspectos sobre os quais pode ser entendida a palavra fé. Nós sabemos, evidentemente, que toda palavra, ou quase todas as palavras,
tem mais de um sentido, mais de um significado. Então, a maioria das palavras são polissêmicas, é aquilo que a gente chama de tem vários sentidos, vários significados. Fé é uma delas. Então ele fala aqui, no sentido próprio, a confiança. Então essa é uma das abordagens. A confiança da pessoa nas suas próprias forças, na sua capacidade, essa certeza, essa convicção de que pode, de que consegue realizar, essa determinação que geralmente move os atletas, move as pessoas diante dos grandes desafios, isso pode ser chamado de fé. É um dos sentidos, uma das acepções, né? Essas montanhas, então ele vai dizer aqui o seguinte: essas montanhas que a fé vai remover, porque nenhum de nós aqui é ingênuo a ponto de acreditar literalmente que a fé possa tirar uma montanha de um lugar e levar para outro, porque isso não vai acontecer, por maior que seja a fé. Isso não vai acontecer, nós sabemos disso. Isso aqui é um símbolo, né? Essas montanhas que a fé pode remover são as dificuldades, são as nossas limitações, as nossas fraquezas, enfim. A fé pode, indubitavelmente, ajudar muito na obtenção de bons resultados, na mudança de determinadas situações. Então, ele vai abordar aqui também uma outra acepção, um outro sentido, e vai dizer assim: numa outra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e no outro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. Quando essa fé é sincera, verdadeira, autêntica, ela é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque ela se apoia na compreensão das coisas, no entendimento e na compreensão das coisas. Então, esse tipo de fé tem certeza de chegar, é o que ele diz aqui. A fé, quando é incerta, sente a sua própria fraqueza. Se estiver estimulada pelo interesse, então ela se torna colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Há, no entanto, aqui uma observação importante, que vem logo em seguida. É preciso tomar muito cuidado para não confundir fé com presunção. Muitas derrotas já têm ocorrido em todas as áreas humanas. Você pode pegar, por exemplo, para ilustrar essa reflexão, a área esportiva. Então o sujeito entra numa competição convicto de que ninguém o pode vencer, que ele é melhor que todos. E essa suposição, esta presunção, uma equipe, por exemplo, uma equipe de qualquer tipo de esporte, vamos pegar o exemplo do esporte, uma equipe de futebol, que entre em campo achando que já ganhou, que é imbatível, e com esse pensamento deixa de se aplicar, deixa de colocar naquela competição todas as suas forças, porque menospreza o valor do adversário e, portanto, não se aplica. Isso pode acontecer com um exército, com qualquer outro tipo de força
qualquer outro tipo de desafio que tenha que ser enfrentado. Essa atitude de presunção que leva a pessoa, ou a equipe, ou quem quer que seja, a abrir mão do empenho, do esforço pessoal, porque acha que já ganhou, acha que já venceu, acha que já conquistou, leva à derrota. Essa é uma certeza. Essa é uma certeza. Eu me lembro que uma vez eu li uma frase, ali dizia ser um pensamento da filosofia japonesa, mas eu não tenho certeza disso. Mas dizia mais ou menos assim: na garupa do sucesso vem sempre o fracasso, porque a presunção, essa coisa de achar que já ganhou, que já sabe, que já conquistou, leva a pessoa à negligência, e a negligência conduz ao fracasso. É esse alerta que ele coloca aqui: é preciso evitar confundir fé com presunção, né? Tem uma outra aplicação dentro da doutrina espírita, a questão da fé, se nós ligarmos diretamente ao poder magnético, ao poder de transmissão fluídica. A fé, nesse caso, deve ser entendida como um sentimento, uma convicção, uma força íntima que projeta, dá qualidade ao fluido e dá a força de impulsão necessária para que esse fluido possa atingir o seu objetivo. Exemplificando, se você, por exemplo, faz uma prece em benefício de alguém que está doente, ela pode ter algum resultado ou não. Depende de como você faça essa prece. Qual sentimento que você vai agregar a essa prece? Porque isto vai, se bem feito, vai provocar uma impulsão fluídica. Você vai projetar de si mesmo esse fluido em direção àquela pessoa na qual você pensa. Conforme seja o grau da sua fé, essa impulsão será maior ou menor. E também a qualidade desse fluido impulsionado será alterada de acordo com o sentimento que é agregado. Então, se nós fazemos uma prece pensando em alguém que está em tal lugar, vamos supor, num hospital, numa cama, numa casa qualquer, se nós mentalizamos essa pessoa e agregamos a esta atitude, à nossa prece, um pensamento forte, um sentimento real, sincero, um desejo verdadeiro do bem dessa pessoa, nós vamos enviar até ela essa força fluídica, que poderá ter sobre aquela pessoa um resultado maior ou menor, dependendo, obviamente, da qualidade do nosso fluido. É claro que quando nós estudamos isso à luz da doutrina espírita, estudando com Kardec a questão da mediunidade curadora, nós vamos entender que depende muito a qualidade do fluido projetado, depende muito das nossas qualidades pessoais como espírito, do tipo de sentimento que nós agasalhamos, que nós abrigamos. Então, aqui ele trata dessa questão. O homem age sobre o fluido. É esse poder do pensamento. Na hora do passe, por exemplo. Aí são duas coisas que se conjugam. Duas coisas que vão se conjugar. Uma, da parte daquele que procura transmitir, que nós aqui chamamos de passista. Essa força, é aí que ela se aplica também.
impulsionada na direção daquele que se pretende beneficiar. Mas há, por outro lado, a participação imprescindível daquele que recebe. Há que se estabelecer as duas coisas: uma força impulsionadora da parte de um lado e uma força atrativa da parte do outro. Isso se chama também fé. Podemos chamar também de fé, tanto de um lado quanto de outro. Aquele que recebe consubstanciando isso na atitude que tem nesse momento de receber, na certeza que ele tem, na convicção que ele tem do benefício que ele pode receber. Esse sentimento existente dentro daquele que recebe. Isso vai fazer com que a atitude receptiva da pessoa seja a mais adequada, porque ela vai permitir que aquilo que é projetado em sua direção, esse benefício que lhe é ofertado, possa ser recebido, possa ser incorporado, assimilado, e traga para ela o benefício que ela almeja receber. Porque muitas vezes acontecem coisas que podem surpreender a pessoas que não estudaram bem a questão. A gente estuda isso estudando a doutrina espírita. Duas pessoas diante do mesmo magnetizador, com o mesmo tipo de problema, de doença, uma se cura e a outra não. Isso se deve a uma série de fatores, evidentemente. Um deles nós costumamos chamar de merecimento. Mas nós temos que compreender também uma coisa: entre cura total e nenhuma cura, e nenhum benefício, tem uma distância muito grande. Ainda que não ocorra a cura total, e muitas vezes não vai ocorrer mesmo, estudando a doutrina espírita, nós estamos carecas de saber, uns mais do que outros, evidentemente, não é? Estamos carecas de saber que isso depende de uma série de fatores, mas, no mínimo, algum alívio, em algum grau, maior ou menor, deve ocorrer. Deve ocorrer. Entre cura total e nenhuma cura tem uma distância muito grande. Então esse benefício muitas vezes se subordina a uma questão de fé, mas fé nesse sentido de aquele sentimento, aquela coisa que a pessoa faz com que sejam derrubadas as barreiras, todas as barreiras que possam existir, que impeçam que ela receba o benefício. O benefício tem que chegar, mas é preciso que o sentimento seja adequadamente organizado para que essa receptividade aconteça. Porque às vezes vamos nos ater à questão da sala de passe. Às vezes a pessoa entra com uma atitude de inteira incredulidade, total descrença. Fala, eu vou aí porque mandaram ir, mas eu tenho certeza que isso não vai adiantar nada. Ora, convenhamos, esse tipo de atitude já começou muito mal, né? Já começou muito mal. E mais, muitas vezes também nós estamos agasalhando dentro de nós sentimentos inadequados que atrapalham ou até inviabilizam o recebimento do benefício. Sentimentos como raiva, ódio, mágoa, uma série de sentimentos que dificultam qualquer benefício que a gente possa receber. Então, a questão da fé, vai dizer aqui com muita propriedade o Kardec, também opera nessa questão da transmissão fluídica. No item 6, que é o penúltimo desses que a gente vai analisar aqui, ele então aborda a questão da fé religiosa. A fé religiosa muitas vezes é sustentada por fatores diferentes.
Alguns têm uma fé muito sólida em determinados artigos de fé, ou dogmas. Então, vejamos o que está escrito aqui. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob este aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle tanto o falso como o verdadeiro. E se choca frequentemente com a razão, com a evidência. Levado ao exagero, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, cedo ou tarde ela se destrói. A fé que tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso dos conhecimentos, já que o que é verdadeiro na sombra continua verdadeiro na claridade. Se a crença tem fundamento, se se crê em algo sólido, em algo raciocinado, se se crê porque se sabe, porque se tem certeza, porque se compreende, porque a razão aceita, porque isso está sustentado pela lógica, não tem nenhum problema. Nunca esta fé irá se chocar contra a evidência. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Todas são assim. Cada uma das religiões assegura que a verdade está com ela. Mesmo, são coisas curiosas, interessantes, mas vale uma reflexão sobre isso. Um exemplo, uma experiência, algo que eu tive ocasião de presenciar. Mesmo entre as diferentes correntes protestantes, só para dar um exemplo, que são inúmeras, né? As chamadas igrejas evangélicas, né? São muitas denominações, muitas. Cada uma delas prega que a salvação está ali, não está na outra igreja, ainda que evangélica também. Isso eu vi acontecer com amigos, com colegas que relataram isso. Um amigo, por exemplo, da Assembleia de Deus, uma pessoa séria, idônea, um amigo que eu prezo muito, respeito muito, ele caminhava em São Paulo uma vez, não aqui, lá em São Paulo, ele caminhava, e eles têm uma postura que é fácil de reconhecer, a Bíblia debaixo do braço, o paletózinho, né? Em direção à igreja Assembleia de Deus, que é a dele. No caminho ele cruzou com outro evangélico, que o reconheceu evidentemente. Você é evangélico? Sou. Você está indo aonde? Estou indo aqui na igreja tal. Não, irmão, não é lá não, você tem que ir lá na outra, é lá que está a salvação. Outra igreja evangélica também. Então o que eu quero dizer com isso? Em geral, cada uma das religiões se julga na posse exclusiva da verdade e se julga a única porta de salvação para os seus fiéis. E cada uma delas apregoa que fora dali não há salvação. É isso que o Kardec está dizendo aqui. Cada uma se julga na posse exclusiva da verdade. Mas ele diz também: preconizar a fé cega sobre um ponto de crença
é confessar impotência em demonstrar que se tem razão. Se a igreja diz, você tem que crer nisto, porque é assim e porque eu estou dizendo que é. Ora, você vai ter que abdicar da sua capacidade de raciocinar, da sua inteligência, da sua razão, para aceitar cegamente um artigo de fé que lhe está sendo imposto por uma instituição. Isso é fé cega. É fé cega. Ele vai dizer no último item aqui o seguinte: normalmente se diz que fé não se prescreve. Então, ou você tem ou você não tem. A fé é uma conquista sua. Eu não posso transferir fé para você, nem você para mim. A fé não se receita. Eu posso até recomendar, você pode recomendar para mim: companheiro, tenha fé. É lógico, nós podemos fazer isso, e até devemos. Mas fé é uma conquista pessoal, é uma conquista própria de cada um. Então ele vai dizer aqui: a fé não se prescreve e mais ainda, não se impõe. Não se impõe. É algo que se conquista, se adquire, e todos estão habilitados a possuí-la, todos estão habilitados a tê-la, mesmo os mais descrentes, os mais refratários. Tem um ponto aqui que eu queria falar nesse finalzinho, que ele fala o seguinte: a fé aqui, é essa parte aqui, ó. A resistência daquele que não crê deve-se frequentemente menos a ele do que à maneira pela qual as coisas são apresentadas. A fé precisa de uma base. A fé precisa de uma base. E essa base é o entendimento perfeito daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. Mais abaixo aqui, a fé raciocinada, que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade, nenhuma incerteza. Acredita-se porque se compreendeu. Acredita-se porque se tem certeza. E não se tem certeza a não ser que se compreenda, né? Eis porque a fé raciocinada não se dobra. E aqui nós vamos encontrar aquela frase simbólica, aquela frase lapidar, que ele colocou aqui no início, no frontispício do Evangelho, aqui no começo. Ele coloca assim, essa frase que está aqui, ó: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável, portanto, só aquela capaz de encarar a razão face a face, em qualquer época. Aquela que, aconteça o que acontecer, está sempre sólida, porque ela tem uma base de raciocínio, de compreensão, de lógica. Não é algo que resulta de uma imposição. Você tem que crer porque é isso, você tem que crer porque eu estou dizendo que é assim. É algo que você compreendeu, que você interiorizou, aceitou, que a sua razão admite.
Isso lhe dá essa convicção, essa certeza. E essa certeza não vai se dobrar. É o que ele vai dizer aqui, para finalizar, acerca do Espiritismo. O Espiritismo conduz a esse resultado e triunfa também da incredulidade todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessada. Então, quando não há uma oposição que tenha por base um interesse, né, como acontecia e acontece ainda hoje, mas na época que o Kardec estava produzindo o seu trabalho, isso era muito mais forte. Essa oposição interessada, essa oposição preocupada com a perda de fiéis da parte da Igreja Católica, por exemplo, ele relata muitas vezes isso. Os sacerdotes, os representantes da Igreja escreviam frequentemente artigos em jornais, posicionavam-se de forma contrária, levantavam questões e assim por diante. Mas era uma oposição interessada, porque via diminuir o número dos seus adeptos, em função de que aqueles que aprendiam a pensar por si mesmos abandonavam a religião que impunha dogmas que a razão não mais poderia aceitar. Tá? É o que acontece com todos os dogmas que são impostos. Quando o conhecimento avança, quando o esclarecimento se faz, quando a luz se faz, determinadas coisas que eram impostas como verdadeiras, como dogmas, caem por terra. A ciência não pede permissão a ninguém para avançar. A ciência caminha, independentemente da vontade de A ou de B, quer a religião queira ou não, a ciência vai caminhar. Então, por exemplo, aquele dogma que a igreja defendia ferrenhamente, do sol girando ao redor da terra, chega um momento em que não dá mais para sustentar isso. Você vai se tornar ridículo se você quiser continuar a sustentar uma coisa que já está suficientemente demonstrada que está errado. A partir do século XVI, a partir do século XVI, e com mais certeza a partir do século XVII, com Galileu Galilei, essa história do Sol girar ao redor da Terra, das terras ser o centro do universo, caiu inteiramente por terra, caiu inteiramente. Mas insistir em manter uma crença diante de um ponto de fé desse tipo, quando a claridade já se fez, quando o conhecimento já surgiu, é bobagem. Você não pode querer manter fiéis com base num artigo de fé que já está demonstrado. É aquilo que ele falou aqui atrás. Aquilo que é verdadeiro na obscuridade, quando a luz se faz, continua verdadeiro. Agora, se era falso, quando a luz se faz, você compreende que era falso e abandona aquela crença. É bobagem você querer continuar fazendo as pessoas crerem em coisas, depois de adultas, que elas acreditavam quando eram crianças. Você pode assustar uma criança falando de bicho-papão, de saci pererê, de mula sem cabeça, mas você não vai impressionar um adulto falando disso, porque já cresceu, já sabe que não é mais. A religião, infelizmente, muitas vezes insiste nesse tipo de atitude. Por fim, a questão da fé relacionada com a esperança e a caridade. Só um comentário final. A fé, para ser proveitosa, tem que ser ativa, não deve ficar entorpecida. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que nascem dela. A fé, ele apresenta aqui como mãe da esperança e da caridade. Então, essa fé verdadeira, sólida, firme, é que vai manter viva, acesa
a chama da caridade. Ele vai dizer assim: você pode observar, às vezes, impulsos generosos entre pessoas que não têm fé. Pode acontecer. Mas aquela caridade metódica, aquela caridade sistemática, aquilo que se mantém, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os reveses, apesar de todos os desafios, apesar da ingratidão, apesar de tudo, ela só é sustentada pela fé, desde que a fé seja sólida, compreendida, raciocinada. Ela se torna, portanto, inabalável. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.